que andam a dar que fazer ao Rodrigo. Vamos conhecê-los. Eu chamo primeiro a Rafaela Cardoso, ela é professora do ensino básico e vive em Lisboa. Olá, como está? Está a dar aulas ainda? Não. Ou está reformada já? Já estou Há muito reformada. tempo? Sim, sim. E não sente a falta das crianças? Há um ano, mais ou menos. Sinto. Mas também descansa mais, com certeza, Sim. porque eles também dão o que fazer. Pois dão. Tem um terreno em Castelo Branco, não é? Sim, Com mas casa? mais propriamente em Proença Nova, portanto Proença na região Nova. de Castelo Branco, sim. Tem casa também lá? Tem, sim. Vai dar uns passeios até lá de vez em quando, aos fins de semana, com certeza? De vez em quando também, porque aquilo é um bocadinho longe, de modo que, dá mas para ir mais todos os pelas fins de semana, férias, não é? pois não, mais pelas férias e o Natal, E a família também lá vai ter? claro. Ou tem gente a viver em Castelo Branco? Claro, familiares? eu sou de lá, portanto eu sou daquela região, eu sou mesmo de lá, de Proença Nova, e tenho lá os meus pais. Então aproveita para visitar a família quando lá vai, não é? Pois. O Rodrigo já é seu vizinho há muito tempo? Já, porque aqueles terrenos já foram de heranças, portanto já há muito tempo. Que... Vamos então conhecê-lo. Até já. O Rodrigo Silva, ele é militar, está na Reforma também e vive na Amadora. Olá, como está? Como está? Militar do Exército, não é? Sim. Muitos anos Mais de 25. a servir a pátria? É verdade. Mais de 25. Desde Está reformado há os quanto 21. tempo, Rodrigo? Há pouco tempo, recentemente. E continua a viver cá, continua a viver na Amadora? Estou na Amadora agora. Também vai a Castelo Branco de vez em quando? Proença Aos fins Nova, de não é? semana, mais ou menos. Aos fins de semana? Nem todos, claro. Encontra-se lá de vez em quando com a Rafaela? Encontramos, às vezes. Portanto, vocês já se conhecem há muito tempo? Já desde crianças. Ah, foram criados ali Já, na mesma as zona, casas também eram é de dos lá? nossos pais. Também é de Nos lá? conhecemos também. Então, se vocês conhecem bem, podiam ter resolvido esta vossa questão Coisitas, sem não sei precisar se de é vir a aqui. teimosia dela, se não é. O que é certo é que ela não cortou. Acha que a e eu teimosia tive é dela? que- Se calhar é que eu avisei. Vamos já saber, quando ouvirmos a vossa audiência com o juiz. O caso de hoje chama-se Sobras de Sobreiro. Tem a sua casa o número de telefone que vai poder utilizar mais tarde. Contamos com a sua opinião. Agora assistimos a esta audiência. Façam o favor de sentar. Declaro aberta a audiência. Minha senhora, como se chama? Rafaela Cardoso, Sr. Dr. Juiz. Muito bem. E o senhor? Rodrigo da Silva. Doutor. Sim, senhor. Sou Dona Rafaela. O que é que tem a dizer-me? Doutor, eu venho a este tribunal pelo seguinte caso. Eu e este senhor temos duas propriedades na região de Castelo Branco, Em que sítio? em Proença Nova, mesmo em Proença Nova. Ficando a minha a um nível superior à dele. Dividir essas propriedades há um alinhamento de sobreiros, os quais pendem para o terreno do meu... Mas estão no seu prédio, não é? Estão dentro dos limites do seu prédio. Os sobreiros são muito antigos, talvez alguns até já seculares, e nunca incomodaram ninguém. Há coisa de um ano, mais ou menos, portanto, em março de 1995, este senhor veio ter comigo e pediu-me se eu me mandava cortar os sobreiros. Eu disse que sim, mas que tinha de arranjar alguém que o fizesse, porque Mas não ele era a queria que altura cortasse os própria. sobreiros, como? Pela raiz? Não, a rama que, portanto, a rama que dava para os terrenos do senhor Rodrigo. Sim, senhor. Entretanto, eu disse que sim, que ia fazer isso, mas tinha de procurar alguém que o fizesse, porque eu não era capaz de o fazer. Eu tenho um caseiro lá a tomar conta de... Então o caseiro podia fazer isso. Já que é uma pessoa de idade, já não... Portanto, está lá só mais para tomar conta dos cães e para a casa não estar desabitada, uma vez que eu só lá vou passar férias, porque a minha vida não é lá, e passaram alguns fins de semana, e também a pessoa já não... É uma pessoa já bastante idosa que não consegue. E eu disse que sim, que ia fazer o trabalho, mas tinha de arranjar alguém que o fizesse. Mas talvez fosse melhor aguardar para o verão. Não há lá gente que faça isso. Há lá gente que faça isso, com certeza. Com uma motosserra, enfim. Pois, mas não era eu que ia fazer isso. Não, mas há lá quem faça. Nem o outro senhor. Pois, eu disse que ia tentar arranjar alguém, que era melhor guardar para o verão, para junho ou julho, que era a altura em que eu lá estava e que, portanto, seria mais fácil. Entretanto, eu falei lá com o senhor, ele disse-me sim que me ia fazer o trabalho, mas, entretanto, o senhor teve um problema, adoeceu, não pôde fazer, e foi-se passando, e realmente eu não cortei a rama. Sim, muito bem. Depois, em janeiro de 1996, este senhor mandou-me uma carta escrita, portanto, a avisar-me que se eu não cortasse a rama, que ele, passado 15 dias, que cortava ele. Bem.
Eu tornei a falar com outro senhor, ele disse que ainda não estava em condições, que ainda se encontrava bastante doente, que não podia trabalhar ainda no campo e, portanto, que não podia fazer isso. E este senhor, quando foi em fevereiro, 15 dias depois, em fevereiro, foi cortar a rama, mas não cortou só a rama, cortou já pernadas bastante grossas, deixou-me os sobreiros todos, portanto, a parte toda que pendia para o lado dele. Toda? Portanto, Cortou tudo que pendia mesmo para o lado pernadas dele? já bastante Quer dizer, ele grossas. cortou pelo alinhamento das propriedades, pelo limite das propriedades, não é? Pois, senhor Dr. Juiz. Bem. Que Sim. caíram para o terreno dele. É. Caíram para o terreno dele e Elas pendiam para lá, naturalmente caíram para lá. não é? claro, caíram, mas o senhor também as deixou lá ficar, alinhou-as ali, mas também não as deitou para aquilo que era meu. Agora, não me as quer dar, hein? Que é o que eu trago a este tribunal para este senhor ser condenado, porque ele não Porquê é que quer ele dar a não- lenha. Porquê é que ele não os quer dar? Diz que se caíram para o terreno dele, portanto são dele, são dele, que não são minhas. E ainda quer que eu lhe pague 10 mil escudos pelo trabalho, quando o outro senhor me ia fazer o trabalho que adoeceu por 3 mil escudos. Eu acho que isso é uma exorbitância. Eu queria a lenha, porque é minha, faz-me falta, quando lá vou, no inverno. E, portanto, de qualquer modo, faz-me falta, é minha. E não... Bem, a falta também não faz muita quando o senhor já tinha cortado há mais tempo. Quer dizer, eu não cortei, Sr. Dr. Juiz, porque não encontrei quem o fizesse. Pois. E não era eu que ia nadar com uma Pois, está motosserra bem, na está mão. bem, está bem. Então eu acho meio exorbitante, eu não estou disposta a dar-lhe Sim, senhor. os Muito 10 mil bem. contos. Sim, senhor. Vamos lá ver o que diz ali o senhor Rodrigo. Percebeu o que diz a Sra. Dona... Sim, sim, Os senhores Sr. até se Juiz. conhecem, os senhores são vizinhos, o problema é convosco, portanto, o que é que tem a dizer ao que diz a Sra. Dona Rafaela? De facto, foi mais ou menos assim que se passou. O que acontece é que a rama cada vez pendia mais para o meu terreno. Ela ia crescendo, não é? Foi. Pois. E como eu tenho necessidade de passar por ali para entrar em casa, não é? Com o carro ou a pé, acontecia que o carro já estava a começar a ficar riscado a parte de cima, É, com as lá. ramas. E o cabelinho também, de vez em quando, também ficava lá. Então, em face disso, eu avisei a senhora o ano passado para cortar é bem. Ela disse que sim, mas não fez. Disse que o faria em junho ou julho. Eu esperei até lá, de boa fé. Acontece que ela não fez. Não fez. E foi passando, passou-se o ano todo e nada. Depois, em janeiro, resolvi escrever uma carta Bem, dizendo à senhora que se não o fizesse no prazo de 15 dias, que o faria eu. bem. E logo no mês seguinte, em fevereiro deste ano, fui lá, comecei a rasinha, zuca, cortei as pernadas todas que estavam a estrovar a passagem Sim, senhor. do carro e das pessoas As pernadas que estavam, que pernadas. pendiam para o seu lado. que estavam a estrovar. Sim, senhor. E depois, ficaram lá as Depois, pernadas. ficaram lá. A senhora depois veio ter comigo, a dona Rafaela, que ofereceram-me 4 ou 5 contos pelo meu trabalho, mas queria as pernadas. E eu digo, não, as pernadas estão sobre o meu terreno, pertencem-me, penso eu que me pertencem por lei, e a senhora vai ter que ficar sem Pertencem elas. por lei, diz o senhor. Penso Porquê? eu que Ora, me diga lá. pertencem por lei. Vamos lá, de saber porquê. Porque é que o senhor diz que lhe pertencem por lei? Diga. Tenho uma vaga noção de que as coisas, as árvores, quando estão inclinadas para os outros terrenos, que as pessoas têm direito a colher os frutos e coisas assim do género, não é? Quer dizer, a árvore deixa de ser só de uma pessoa e passa a ser das duas. Uma parte da árvore é de uma, outra parte é de outra, é Sim, isso? a parte que está do meu lado, eu posso colher dela, penso eu que posso colher dela. Se ela Pode. tiver frutos, eu posso colher os frutos. Pode colher os frutos Aqueles que estão sobre o meu terreno. sobre o seu terreno, sim senhor. É o que o senhor pensa, não é? É o que eu penso. Sim senhor. E portanto, como pode colher os frutos, também é dono das pernadas, é assim? Pronto, como elas caíram para lá, estavam sobre o meu terreno, eu penso São- que elas são minhas. Faz de conta que são frutos secos que caíram no seu prédio. São minhas. Não é? E portanto são seus, é assim? É assim, Sr. Dr. Pronto. Juiz. E além disso, ainda quero o pagamento de 10 contos pelo trabalho que eu tive a cortá-los. No seu interesse. No seu, pois, que eu Claro. perdi lá quase um dia de trabalho. Sim, senhor. Mas ela, a Sra. Dona Rafaela, parece que lhe queria pagar, mas menos Queriam disso. pagar 4 ou 5 contos, mas eu acho que um dia de trabalho que não se paga por 4 ou 5 contos. Conforme. Bem, não é o meu nível, não é? Eu ganho muito Pois, o mais seu do é que é um trabalho qualificado. Eu levo por aquilo que Porque ganho, há, não é? pois, há pessoas que quem dera receber menos, não é? E o senhor demorou mesmo um dia a cortar aquilo? Demorei 6 horas, mais ou menos.
Portanto, um dia de 6 horas. 6 horas é um dia de trabalho. Está bem, e não quer dizer que mais que 6 horas não seja demais, não é? É verdade. Há quem faça muito menos e ganhe muito mais. Normalmente é um escriturário, uma coisa do género, 6 horas tem dia feito, não é? Sim, senhor, portanto está bem. Portanto, mas quem trabalha naquelas coisas normalmente são pessoas do campo, não são empregados de escritório. Mas aquilo de sol a sol já não se usa, não é? Sol a sol não. Mas há um horário de trabalho, que por enquanto ainda são 8 horas por dia, não é? Mantém-se às 8 horas. Pronto, sim, senhor. Duro. Bem, o senhor já deu as suas explicações, eu já sei o que se passa, já sei qual é a razão do vosso desencontro e, portanto, vou suspender a audiência para proferir a sentença. Está suspensa esta sessão. Já está no seu ecrã o número que pode ligar. A partir de agora, conto com a sua opinião no caso que hoje veio a tribunal. Vamos recordar aquilo que a Rafaela e o Rodrigo vieram pedir. Tudo se passa com as casas, as propriedades que eles têm em Castelo Branco e com os sobreiros de que a Rafaela gosta muito, mas que têm dado algum trabalho ao Rodrigo. O que é que ela vem pedir, a Rafaela? A dona Rafaela acha que foi um abuso da parte do Sr. Rodrigo a forma como ele cortou os sobreiros e pretende a devolução dos ramos. E está disposta a pagar-lhe 5.000 escudos pelo frete e não os 10.000 escudos que ele quer sem devolver os ramos. A madeira e o dinheiro não tanto como aquilo que o Rodrigo pede. Agora, quem teve o trabalho todo foi o Rodrigo. Não está muito disposto a isto, depois não, José Carlos? E após meses de espera em que a senhora Dona Rafaela disse que ia tratar do assunto, entretanto o assunto não foi resolvido, o senhor Rodrigo mandou-lhe uma carta, a senhora Dona Rafaela não o fez, e o senhor Rodrigo deitou mãos durante meses. O senhor Rodrigo deitou mãos à obra e resolveu, então, ser ele a cortar os ramos que caíram na sua propriedade. Como caíram na propriedade dele, ele entende que os ramos são dele, como ele dá valor ao seu tempo e ao seu trabalho, ele atribui a quantia 10.000 escudos ao valor do trabalho que ele efetuou. Assim sendo, os ramos não os devolve e a quantia são 10.000 escudos que ele pretende que a senhora Dona Rafaela pague. Um tira-teimas hoje em tribunal. Por enquanto ficamos com a opinião das pessoas que vieram assistir a esta audiência, daqui a pouco vai ter a decisão do juiz. Vamos começar por aqui. Quem é que acha que tem razão? Eu penso que é a Dona Rafaela, porque a árvore está no terreno dela e apesar dos ramos estarem a pender para o terreno do vizinho, os ramos pertencem à árvore e a árvore está no terreno. Acho que o senhor tem direito a cortar os ramos que estão a importunar, que estão a ocupar o espaço que está a pender para o terreno dele, mas a lenha pertence a ela. Portanto, o Rodrigo teve o trabalho todo, pediu várias vezes à Rafaela para cortar os ramos, ela não tratou disso, as árvores eram dela, ele teve o trabalho. Sim, mas ainda tem penso que ele também lenha? deve ser pago por isso, não é? Pronto. Mas não a quantia que ele está a pedir, que acho que está a pedir muito. Que é o dinheiro que ele gastou a cortar os ramos. Sim. Acha que ele pede muito? Sabe por quanto é que pode ficar aquele trabalho? Não sei, mas acho que não... Pronto, eu não estou bem dentro desses preços. Mas acho que é um bocado para o meio que é um meio rural e um dia de trabalho 10 contos. E não acho que não era um dia de trabalho? Uhum. Quanto tempo é que demorou a cortar aquilo? 6 horas. Quanto é que... 6 horas é um dia de trabalho. Agora, é um dia de trabalho, mais ou menos. É? Quanto é que se leva mais ou menos a hora por isso? Já que é de lá, deve saber. A hora? Sim. Uns 800 escudos, mais ou menos. 800 escudos por 6 horas? 800 escudos, mas isso é os trabalhadores. Eu não levo 800, não é? Leva mais um bocadinho. Eu levo não devia levar tanto, porque não tem experiência. Não, eu não trabalho à hora. Eu recebo ao dia, não trabalho à hora, não é? Faço a conta. Eu ganho X por mês, divido pelos dias, dá-me 10 contos por dia. 10 contos por dia. Pois. Percebeu as contas dele, Rafaela? Como? Percebeu as contas dele? Eu acho que é muito dinheiro. Eu acho que é muito tempo. Estás a dizer castigá-la pelo facto de ter estado tanto tempo sem cortar os ramos? Realmente o senhor Rodrigo até demorou mais tempo porque cortou mais do que devia. Cortou mais do que devia? Pois. Mas então a Rafaela devia ter ido cortar primeiro. Cortou pernadas que não era necessário cortá-las. Para que a coisa não ficasse mal feita. Qual é a sua opinião? Penso que a dona Rafaela tem todo o direito de exigir os troncos. E mais? E de pagar, não tem? E não de pagar também tem o dever de pagar, sim. Mas não a quantia que o senhor Rodrigo exige. Porquê que não? Porque se ele foi o próprio a dizer que um trabalhador recebe 600 escudos a hora... 800 a hora. 6 vezes 8 não dá 10.000 escudos. Pois não. Está praticamente aquilo que ela quer pagar. Mas o que é certo é que ele diz que é um trabalhador que leva mais caro. Pode levá-lo. Ele contratou-se ele próprio. Mas, nesse caso, então, ele devia ter pedido permissão à dona Rafaela para cortar os troncos. Mas então ele andou a avisá-la durante quase um ano para ela cortar os troncos e ela nunca os cortou. Um dia teria de ser, com certeza. Eu penso que a dona Rafaela não é a pessoa mais indicada para cortar os troncos. Se ele se achou no direito de cortar os troncos, devia informá-la do seu preço e então depois pagar. Cortá-los. Pois, o que é certo é que ela também nunca resolveu o problema. Qual é a sua opinião? Acho que a dona Rafaela tem razão
E o Sr. Rodrigo terá que lhe dar a lenha que tem no quintal A dele. lenha é dela? Sim. Não tem dúvidas sobre isso? Sim, a E em lenha é relação dela. ao pagamento? Em relação ao pagamento, acho que lhe deve pagar, só que está a pedir uma quantia muito exagerada. Quanto é que estava disposta a dar-lhe? Sim, o que a Dona Rafaela diz. Os 5 mil escudos? Sim. E a senhora? Eu acho que ele não deve devolver os troncos e... São dele? Eu acho São que para a sim, lareira lá de estavam- casa? Sim, estavam na propriedade dele, ele deve ficar com eles, mas também não concordo com os 10 mil escudos. Acho que É muito dinheiro? Acho que sim. Acha que ele leva muito Se um caro? trabalhador do campo não leva tanto, ele também não o pode levar. Mas ele eu não é um acho. trabalhador do campo. Mas ele não está a exercer as funções que ele exercia no emprego dele, portanto não pode pedir tanto como... Não tem nada É a ver menos o ordenado. especializado, não é? Isso eu O entender. ordenado que ele tinha na tropa não tem nada a ver com o trabalho que ele está a fazer no campo, acho eu. Pois, mas o que é certo é que ele fez as contas por aí e agora vamos lá ver se ele terá direito ou não a essa quantia. Qual é a sua opinião? Bem, eu acho que ele está a ser até um pouco petulante em estar a comparar-se com um trabalhador. Ele nem é especializado nem nada, porque é cá de estar a pedir Ele é um as- trabalhador também, está na Mas reforma, não mas é- também já foi um trabalhador. Exatamente, mas não é do ramo em que estava Não a é do pedir. ramo do sobreiro. Exatamente, acho que ele até devia pedir era menos por ter falta de experiência. Não é? Qual é a sua opinião? Eu sou dessa opinião, que a Dona Rafaela que deve querer os troncos de volta e não pagar aquilo que o Sr. Rodrigo pretende. Tem direito aos troncos a Rafaela, em seu entender? Vamos ouvir aqui mais opiniões. A sua, por favor? Bem, eu concordo com a Dona Rafaela, porque acho que os troncos são dela. No entanto, acho que ela devia ter cortado a tempo quando o Sr. Rodrigo disse. Acha que houve alguma negligência por parte dela? Sim, houve, isso houve, mas no entanto eu concordo com ela, que o preço também é muito exagerado mesmo. E a madeira é para ela? Sim. Para quem é a madeira? Eu penso que é da Dona Rafaela. É a Dona Rafaela. Exato. E ela paga ou não? Ao Rodrigo, o trabalho dele. Mas a quantia que ela estipulou. Porquê que ela é que tem que Acho- estipular a quantia? Não, eu acho muito exorbitante 10 mil escudos. Acha demais aquilo que o Rodrigo pede? Também? Também acho exorbitante. Quanto é que pedia se tivesse daquele trabalho? Acho talvez a mesma quantia que a senhora 6 horas, Rafaela. já pensou bem no trabalho. 6 horas a serrar ramos. 5 mil escudos no final. Ficava satisfeito? Pense lá bem. Bem, se fosse Hã? para mim era um pouco diferente, não é? Mas... Se fosse para si era diferente, pois é. Não, nós quando Mas é um trabalho pensamos na pesado, primeira com pessoa, certeza. Já sempre- pensou durante 6 horas ali a... Sim, mas depois também tinha o prémio ficar com a lenha. Então acha que a lenha é para ele? Eu acho que sim, acho que deve ser com... Não é da Rafaela? Acho que não. Porque também é um pouco difícil estar a dizer se a lenha está no lugar dele. se Ele não cortou está. os ramos que estavam no quintal dele. Que estavam no terreno sobre o dele. meu terreno. Não foi cortar os ramos para lá Não, só os que estavam do sobre o terreno meu da Rafaela, terreno. pois não? Não, só cortou os que estavam, porque cortou demais. Até cortou demais. Pronto, valorizou Cortou mais o demais, trabalho. porque cortou tudo o que estava do seu lado. Claro. cortei Então porquê só- cortou demais? Os sobreiros estão completamente tão feios, porque ele Pois é deixou-os capaz, todos- com certeza estão, mas o que é Era certo é que estavam no redondinhos, terreno agora dele. estão de um lado, está a rama toda de um lado, do outro lado não tem nada, estão mesmo feios. Pois é. É uma pena olhar para aquelas árvores agora, mas Devia ter pedido uma renda para ter lá os sobreiros sobreiros no quintal do Rodrigo e continuava a tê-los bonitos. Eu Vamos cortei até à só o balança castelo a ver qual é atingir a a coisa. posição do público que vai assistir a esta audiência. Já vai conhecer a seguir a decisão do juiz. A maior parte das pessoas está ao lado da Rafaela. Depois do intervalo, fique connosco para assistir à decisão. A Anabela foi criada pela avó e pelo pai, mas não teve quem lhe desse um único carinho na infância. Essa falta de afeto levou-a muitas vezes ao extremo do desespero. Eles não quiseram abrir com medo, então foram obrigados a arrombar mesmo com a porta para ver o que é que estava a passar. Sim. Depois viram o estádio que eu estava, pelos vistos eu estava toda negra, coberta de sangue. Mas que Não perca, hoje à noite, com repetição na quinta-feira às 14 horas. Ponto de encontro. Ponto de Encontro tem o patrocínio da Companhia de Seguros Mundial Confiança. É mentira, diz José Manuel Beleza. É mentira que tenha participado em negócios ilícitos com o Ministério da Saúde quando a sua irmã era ministra. É mentira que tenha cometido os crimes pelos quais foi condenado à prisão. É mentira que seja o mau da fita. José Manuel Beleza, defesa e contra-ataque amanhã à noite no Crossfire. Descobri que o novo Pantene melhora o meu cabelo.
Porque lavava todos os dias com outros shampoos, estava a ficar fraco e sentia-o áspero. Chegou o novo Pantene Fórmula Avançada. Agora, o meu cabelo está forte e sinto saudável. As provitaminas penetram a raiz, alimentando-a, e a nova fórmula melhora a textura do cabelo até às pontas. Com Pantene, sinto o meu cabelo forte, tão saudável que se sente a diferença. Novo Pantene Pro V, para sentir cabelos saudáveis, super brilhantes. Os acidentes por queda em altura continuam a tirar a vida a muitos trabalhadores da construção. Por isso, é necessário continuar a pôr em obra as proteções coletivas. Mas porquê é que os soterramentos continuam a trazer a morte a tantos trabalhadores e até aos moradores dos prédios vizinhos? Está na mão de quem dirige a obra organizar os trabalhos. Com equipamento adequado, o trabalho sai bem feito e ninguém corre risco de vida. O nosso trabalho não acaba dentro do ateliê. Aquilo que projetamos vai ser realizado por homens em obra. Logo, temos que planificar e escolher as boas soluções técnicas. E é assim que nós, empreiteiros, em colaboração com os donos de obra, podemos desenvolver a competitividade e garantir o futuro do setor da construção. Erga barreiras contra o risco, por um trabalho com vida. Já acabaste? Os patrões estão a chegar. Não te parece limpo? Achas? Problemas? A casa parece limpa, mas não está. Vejam. Ai, agora os patrões. Confiem na minha experiência. Com o novo Sonazol, o poder da frescura verde, obtém uma limpeza perfeita. Reparem. E um cheiro fresquíssimo. Olá, que brilho! E que cheirinho a campo. Novo Sonazol, o poder da frescura verde. O algodão não engana. Belgas, agora novos sabores de laranja e coco. Ainda me lembro da minha primeira entrevista. Foi emocionante, mas o meu cabelo... Quanto mais eu tentava arranjar, mais ele ficava baço e fraco. Mas agora uso o novo Pantene Pro V Styling. Gel, mousse e laca fixante. Todos com provitaminas que penetram no cabelo, alimentando-o. Agora, entrevista após entrevista, consigo os penteados que eu quero. E o meu cabelo fica com um aspecto saudável e super brilhante. Nova linha Pantene Pro V Styling. Fixação perfeita para cabelos saudáveis e brilhantes. Este homem sonha ter uma bicicleta. Este homem sonha ter uma moto d'água. Este homem sonha ter um todo-terreno. Este homem sonha ter umas boas férias com a família. Deixe-se de sonhar. Peça até 16 de junho o Visa Universo e ganhe um cabaz de férias no valor de 12 mil contos. Este ano vá de férias com 100% de desconto e deixe de barracadas. Visa Universo, o Visa que dá descontos. Porquê é que vocês adoram o shampoo ultra suave crianças? Porque não arde nos olhos. Porque cheira mesmo bem ao perso. Shampoo 2 em 1 ultra suave crianças foi mesmo ao coração das plantas que fomos buscar a sua dupla suavidade. Suavidade na lavagem, suavidade no tato. Não magoa quando me pentei. Shampoo 2 em 1 ultra suave crianças com extrato natural de Alberse, garantido pelos laboratórios Garnier Paris. Ouça, quando está a sós com o seu marido, o que é que lhe faz? À minha doçura, dou-lhe o arroz. Docinho. Carolina Sós, claro. Novo, arroz Sós. A maior gama, a melhor escolha. Se é Sós, é bom. Vê lá, mãe. Esta semana tenho tuna outra vez. Não vai sair. Sai. Não me convences. Experimenta Persil. Vou buscar. Olha, Intratex elimina de raiz todas as nódoas. Não acredito. Os detergentes normais limpam apenas a superfície, por isso a nódoa não desaparece totalmente. Mas Persil com Intratex entra no tecido, eliminando a sujidade pela raiz. Veja a diferença. Então, saiu? Tudo. Persil convenceu-me. É o melhor para a roupa e para o ambiente. Persil. Quem experimenta, fica convencido. Persil é baril. Palmolive 2 em 1, com os mais suaves agentes de limpeza e o creme hidratante mais delicado, deixa a sua pele tão macia como se tivesse usado creme ou loção. Palmolive, o toque suave. Uma criança deficiente mental é muitas vezes considerada um fardo para a família e para o Estado. E se as famílias atingidas por esse drama se limitam a procurar um colégio de ensino especial onde possam deixar as crianças,
o Estado limita-se a contribuir financeiramente. Depois, todos se esquecem de verificar em que condições ficam a viver essas crianças. E a verdade, em boa parte, é o que vamos mostrar. Verdadeiros depósitos de corpos desamparados, sem condições mínimas para uma vida decente, onde as crianças deficientes mentais são apenas objeto do lucro. Não perca, quarta-feira à noite, Casos de Polícia. Heróis da Bola, nobres lusitanos, equipa valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. A SIC foi selecionada para acompanhar desde a partida de Lisboa os lusitanos à conquista da Europa. E você está convocado para assistir, aqui no seu estádio preferido, a todos os pormenores da nossa seleção em terras de Sua Majestade. God save the Quinas. Hoje, a seguir ao Jornal da Noite e antes do último jornal, Donos da Bola, Diário do Europeu. Donos da Bola, Diário do Europeu, tem o patrocínio de Mundial Confiança, Nivea for Men, Opel. Queiram sentar-se, fazem favor. Declaro reaberta a audiência. Temos aqui uma questão que tem que ser resolvida à face de dois preceitos do Código Civil que eu vou já ler e depois, para poderem compreender a solução, leio primeiro os artigos. Diz assim o artigo 1366 do Código Civil, número 1. É lícita a plantação de árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios, mas ao dono do prédio vizinho é permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não fizer dentro de 3 dias. Portanto, esta é a primeira questão. Portanto, o dono do prédio vizinho para onde propenderem os ramos pode pedir ao dono que corte. Se não cortar no prazo de 3 dias, ele próprio pode cortar. E desde já digo, corta no seu próprio interesse. Toma nota desta expressão. E há um outro artigo, que é o artigo 1349 do mesmo Código, que diz assim no seu número 2. É permitido o acesso a prédio alheio a quem pretenda apoderar-se de coisas suas que acidentalmente nele se encontrem. O proprietário, portanto, do prédio onde se encontrem essas coisas, pode impedir o acesso, entregando a coisa ao seu dono. Quer dizer, em vez de permitir a entrada, ele pode impedir, desde que seja ele a entregar a coisa. Em qualquer dos casos previstos neste artigo, portanto, acesso para ir buscar coisas em prédio alheio ou entrega pelo dono desse prédio das coisas que não são suas, o proprietário tem direito a ser indemnizado do prejuízo sofrido. Neste caso, como vê, em relação ao corte dos ramos, não se fala em prejuízo nem em dívida do proprietário. E porquê? Porque quem corta as pernadas, falo no seu próprio interesse. Falo porque é um direito que ele tem de cortar as pernadas que o estorvam, embora não se pertença a uma árvore que não seja sua. Mas como estão dentro daquilo que é seu, ele faz um serviço a si próprio. Portanto, se ele faz um serviço a si próprio, em seu benefício, ele não tem direito a ser indemnizado por isso. Por outro lado, não é verdade, como o Sr. Eurico diz, que os ramos que caíram na propriedade dele são dele. Não, não é verdade, porque a árvore não é dele. A árvore é da sua dona Rafaela. E não se verifica aqui nenhuma situação em que haja uma transferência de propriedade. Ou em que a sua dona Rafaela perca o direito de propriedade de parte da sua árvore. Não há nada disso. Porque ele só podia adquirir a propriedade se a sua dona Rafaela perdesse. E isso pode acontecer, por exemplo, no caso de abandono. Se a sua dona Rafaela dissesse, eu não quero estes ramos para nada, abandono, não quero saber deles. Pronto, ela abandonava os ramos e ele podia tornar-se proprietário deles.
Mas não foi isso, ela não abandonou. Portanto, os ramos pertencem à árvore, que são dela, continuam a pertencer a ela, porque, efetivamente, não há aqui nenhuma circunstância em que ela tenha perdido o direito de propriedade dos ramos. Portanto, os ramos são dela. Assim como, não vem a propósito, mas como o senhor Rodrigo afirmou, eu desde já digo que assim como ele não pode ser proprietário, considerar-se proprietário dos ramos, porque a senhora não os abandonou, também não pode considerar-se dono dos frutos que porventura propendessem sobre o seu terreno. Pelo contrário, ele era obrigado a consentir que a sua dona Rafaela, se tratassem de frutos, que ela tivesse necessidade de colher, estava obrigado a permitir que ela acedesse ao seu prédio para os colher, ou então ele teria que os entregar. Ora, é precisamente aqui, nesta parte do acesso ao prédio, que é o segundo artigo que eu li, a sua dona Rafaela tem, portanto, todo o direito a reclamar os ramos, porque os ramos são dela. E o senhor Rodrigo tem obrigação de deixar que ela se apodere daquilo que é dela. Ou ele permite que ela lá vá buscá-los, ou ele pode impedir isso. Mas então está obrigado a entregar ele os ramos à sua dona Rafaela. Portanto, ou ela faz o transporte, ou faz ele. Agora, o que ele não pode é impedir que ela se apodere do que é dela. Aqui sim, aqui é que ele tem direito a uma indemnização. A uma indemnização, pelo frete, pelas despesas, pelos prejuízos que porventura sejam causados na sua propriedade pelo facto da sua dona Rafaela ter necessidade de lá ir buscar as coisas, pode estragar qualquer coisa, ou então com a própria despesa do frete, se for ela que o faz. E se não houver mais prejuízo, não terá que pagar nada. Se for ele que o faz, ela terá que lhe pagar o frete e enfim, os prejuízos que ele tenha. É só em relação a isto. Quanto ao resto, não. Ele cortou os ramos no interesse próprio. Não há aqui nada que lhe dê direito a exigir o pagamento do trabalho que fez. Ele fez um trabalho para si próprio. A lei permite que o faça. Ele só fez porque o quis. Mas fez no seu interesse. Não tem direito nenhum a exigir, neste caso, qualquer indemnização. Quanto à indemnização pela recolha dos ramos, é evidente que eles não estão de acordo. Ele quer 10 mil escudos, ela só quer dar 5 mil escudos, mas como ainda não houve despesas dessa parte, que é a única que importa, para aqui considerar, nós não sabemos efetivamente, dado o desacordo deles, nós não sabemos efetivamente qual será o prejuízo que ele venha a ter. E por isso nós não fixamos desde já essa indemnização, que será relegada para execução de sentença, se for necessário. Porque só depois da recolha dos ramos é que se sabe quais os prejuízos que porventura ele possa vir a ter, se vier a ter. Por isso, nós atendemos a pretensão da sua dona Rafaela Cardoso, condenando-se o Sr. Rodrigo alternativamente a devolver os ramos cortados que se encontram no seu prédio ou a permitir que dona Rafaela os retire, acedendo ao prédio dele, Rodrigo, ficando este com direito a ser indemnizado do prejuízo que venha a sofrer, a liquidar a execução de sentença. Creio que os senhores ficaram a compreender quais são os vossos direitos, os vossos deveres e como é que têm que resolver agora, quem é que tem que cumprir esta decisão. E com isto declaro encerrada a audiência. Está conhecida a decisão e chegamos assim ao fim do caso de hoje. Sobras de Sobreiro. O juiz decidiu, está decidido. Já a seguir não perca a edição revista e atualizada de Os Donos da Bola e depois, a partir das 3h10, o Passatempo Os Donos do Jogo com Paulo Garcia. Boa tarde.